capítulo 1, versículo 21 em diante, diz assim a palavra de Deus: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de iniquidade e fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, e desobedientes aos pais e às mães, loucos, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais praticam estas coisas, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Senhor Jesus, traz nesta noite, Pai, a revelação da Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Eu sei que este povo saiu da sua casa para ser edificado nesta noite, Pai, para aprender da Tua palavra. Por isso eu, Senhor, nesta noite peço, Espírito Santo, tens liberdade aqui para operar em nosso meio, Senhor Deus, e que o Senhor faça aquilo que lhe convém nesta noite, em nome de Jesus, amém? Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, amém? Se assente, querido. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre alguns versículos bíblicos que são ricos em trazer sobre a nossa vida conhecimento ou confronto. E quando nós começamos a olhar a carta do apóstolo Paulo, é como se fosse uma joia do Novo Testamento. É a carta que vem falando sobre a justificação e a carta que vem falando sobre a salvação. E vem falando sobre a reconciliação nossa com Cristo, com Deus, onde Cristo nos reconciliou com Deus. E quando nós olhamos esta palavra, ele começa essa carta, versículo 16 do capítulo 1, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. E ele começa até o versículo 20, ele vai dando, escrevendo um pouquinho sobre o seu chamado, falando que ele é um apóstolo chamado pelo próprio Senhor Jesus. E naquela época, queridos, pergaminhos, eles eram escritos não por versículos e por capítulos, eles eram cartas escritas inteiras. Eles iam escrevendo pergaminhos e aquilo, e por isso sempre no início era colocado o autor e para quem seria escrito a carta, porque se abrisse o pergaminho já sabia para quem era. Por exemplo, se você chegar lá e dizer, lá no céu, e falar para o apóstolo Paulo, o que quer dizer o capítulo 5, ele não vai nem entender por quê, porque não foi feito por capítulos. No século 13 a Bíblia foi dividida
em capítulos e versículos para o nosso entendimento, mas ela era escrita como cartas. E Paulo escreve esta carta já aos 56 anos depois da morte de Cristo. E ele escreve esta carta com uma bagagem muito grande, muito grande. Por isso é uma carta riquíssima, falando sobre salvação, falando sobre justificação, falando sobre a graça, falando sobre tudo isso. Mas aqui ele começa uma repreensão bem severa. E ele começa olhando manda esta carta enviada para Roma e dizendo assim que conheceram Deus, mas não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração foi insensato. E ele está escrevendo essa carta à igreja. E ele está falando para a igreja: olha, a igreja que recebeu Jesus, que conheceu o Deus verdadeiro, que conheceu a verdade, ela está trocando a verdade do evangelho por mentira. Ela está trocando o evangelho da verdade por mentira. E aí a Bíblia diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Sabe quando a Bíblia fala de louco? A Bíblia está falando de pessoas que não reconhecem a Deus e que um dia conheceram a Deus. Toda vez que a Bíblia fala nécios ou loucos, pessoas que conheceram a Deus e negam a Cristo. E aí a Bíblia começa dizendo assim: mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, pela glória de deuses humanos, de répteis. Pessoas que conheceram a Jesus um dia, pessoas que foram salvas um dia, voltaram a adorar deuses terrenos, a adorar ratos, a adorar bois. Eles voltaram a adorar tudo aquilo que eles tinham aprendido que não existia. E por isso que a Bíblia diz aí, se você quiser acompanhar, no versículo 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível, porque o nosso Deus é incorruptível, amém? Mas mudaram em semelhança de corruptível, de aves. Gente que adorava sol, gente que adorava bicho. Mas essa carta é endereçada à igreja. Essa carta é endereçada, e ele vai falando: por isso, por eles ter negado a Cristo, eles começaram a se entregar a paixões infames. Eles começaram a viver isso aqui, querido. Eu estou falando de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, e a Bíblia começa a falar assim, ó, 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Alguém tem visto isso acontecer nos dias de hoje? Alguém tem visto as pessoas querer mudar a verdade de Deus em mentira? Alguém tem visto quantas igrejas estão surgindo por aí? Não aceita isso aqui, abre-se uma igreja ali que aceita. E eu não estou falando de doutrinas, porque o evangelho, querido, sendo pregado é um só, não tem como fugir daqui. Mas eu falo de doutrinas contrárias à palavra de Deus. E aí a Bíblia vai falando assim, versículo 26: por isso Deus os abandonou. Deus abandonou, porque as mulheres deixaram o modo natural, e os homens começaram a ter casos, homens com homens. Querido, é num shopping hoje é mais normal você estar vendo homem com homem do que casal da forma que Deus criou. Você pode andar no shopping, você fica impressionado com o tanto de pares, que casal é homem e mulher. Você fica admirado de tantos pares ali. Por quê? Porque mudaram a verdade de Deus em mentira. E aí acabam abrindo igrejas que possam, sabe,
ministrar que Deus é amor, Deus é amor. É claro que Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus não consente com o pecado. Deus nos chama, Deus nos justifica, Deus nos salva, mas Ele não consente com o pecado. E a palavra de Deus diz: mudaram. E aí o que nós temos hoje? Nós temos as nossas crianças nas escolas aprendendo sobre ideologia de gênero. Você nasce menina, você pode se tornar um menino. Você nasce menino, você pode se tornar uma menina. Querido, eu pregava hoje de manhã, pode trocar tudo, pode cortar fora, pode implantar, vai continuar sendo homem, vai continuar sendo mulher. Não tem como mudar isso. Eu até dei um exemplo, falando sobre a Kathleen está grávida, e ela vai fazer aquele exame para ver se é menino ou menina pelo sangue. Não pode nem estar o Lucas junto, por quê? Porque pode acusar a presença de genes masculino, DNA masculino. Olha que impressionante a natureza de Deus. Então podem trocar tudo, mas não vão trocar a natureza de Deus. Não vão trocar a natureza de Deus. Então, por mais que o homem tente fazer, ele não consegue trocar a verdade de Deus pela mentira do homem. E a palavra de Deus diz assim, versículo 27: semelhante os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros. 2000 anos atrás, Paulo escrevendo um negócio desse, era para ser escândalo, não é verdade? E hoje? E nós precisamos orar muito, queridos, porque nós amamos pessoas. Nós amamos essas pessoas, nós não temos nada contra elas. Mas a nossa oração tem que ser para que essas pessoas encontrem a verdade na vida delas, e para que elas realmente recebam o Senhor em sua vida. Porque a Bíblia diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira do homem. As pessoas trocam. Se não estou contente da forma que eu estou, se é um desejo do meu coração, então eu pego, eu modifico a Bíblia e eu começo a viver essa verdade na minha vida. Aí a palavra de Deus diz, talvez até aqui não acusou nada na tua vida, mas a Bíblia continua falando, versículo 29, estando cheios de iniquidade, agora começa a olhar as obras da carne, fornicação, malícia, avareza. Eu digo para vocês uma coisa, queridos: o que é uma pessoa avarenta? O que é uma pessoa, talvez você olhe, meu Deus, aquela pessoa lá, ó, fornicação, sensualidade, adultério. Mas a Bíblia está falando de avareza, e se você é alguém avarento, você está na mesma escala. E não sou eu que estou falando, é Bíblia. Aí muitas vezes as pessoas, elas são, sabe, avarentas. Elas retêm, elas não abençoam pessoas, ela não abençoa a obra de Deus, ela não é fiel na igreja, mas ela olha para os pecados expostos. E a palavra de Deus continua falando: maldade, inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade. E aí diz: sendo murmuradores. Se você é murmurador nesta noite aqui, faça um voto com Deus nesta noite. Saia daqui diferente, porque os murmuradores não refletem a glória de Deus. O murmurador não reflete a glória de Deus. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, loucos, infiéis a contratos, sem afeição natural. Já viram um tempo de menor afeição natural do que nós estamos vivendo hoje? E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é afeição? Está falando da família. Se nós não conseguimos ter afeição nem pela família, nem pelos filhos, não conseguimos ter afeição, imagina viver essa palavra aqui.
sem afeição natural. E aí a Bíblia diz: irreconciliáveis, sem misericórdia. Porque se tem uma característica na vida de um homem e de uma mulher de Deus, é misericórdia. Se tem uma característica que precisa existir na minha e na tua vida, é misericórdia. Isso comprova o amor de Deus. Sabe por quê? Um dia o Senhor teve misericórdia de nós. Um dia Deus olhou para nós e teve misericórdia. A gente não converteu porque a gente era maravilhoso e umas queridas. Não é verdade? A gente não se converteu por isso. A gente se converteu por quê? Porque o Senhor olhou e viu a necessidade de nós buscarmos a Deus. A sua misericórdia nos alcançou, aleluia. Aí a palavra de Deus diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, queridos, preste atenção. Se você não serve a Deus por amor, por paixão, sirva por inteligência, porque vai vir o dia do juízo, e o dia do juízo será terrível. Então seja no mínimo inteligente, sirva a Deus com clareza de coração, sirva a Deus com inteireza de coração, porque o juízo dele virá. E a Bíblia diz que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Queridos, nós vivemos um tempo deste. Talvez você tenha trocado a glória de Deus por uma noite de prazer. Talvez você tenha trocado a glória de Deus por um baseado, por uma pedra. Trocado a glória de Deus por 1 litro de bebida. Como eu reflito a glória de Deus na minha vida? Quais são as minhas atitudes? Quando as pessoas, os meus vizinhos olham para a minha casa reflete a glória de Deus? Tua família reflete a glória de Deus? Quando alguém olha para você, ele vê Deus na sua vida? E quando nós vivemos uma vida que reflete a glória de Deus, então estamos cumprindo um propósito. Preste atenção. Como eu posso glorificar a Deus na minha vida? Sabe como? Quem tem chamado de Deus aqui? Eu quero dizer uma coisa para vocês: todos nós temos chamado. Quando se fala em chamado, Jesus deu uma ordem. Ele disse assim: ó, ide e fazei discípulos de todos os povos. Todos nós temos um chamado. O chamado não é um microfone. Um chamado, querido. E isto aqui, que acontece aqui, é um encontro dos filhos de Deus. E é um encontro onde há, para que a presença de Deus se manifeste, para que a igreja glorifique a Deus. Para isso a igreja serve. Mas a forma da igreja estar cheia é quando nós entendemos o chamado de Deus. Então eu olho como eu glorifico a Deus. Jesus olhou e disse assim, oração de João 17: Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo acabado a obra que me deste para fazer. Eu glorifico a Deus, sabe quando? Quando eu acabo de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Se você não tem feito o que Deus te chamou, se o Senhor tem falado com você, a tua casa será uma célula. Não, a minha casa eu não abro, porque eu não gosto de bagunça. E o Senhor continua falando com você. Você só vai glorificar a Deus na tua vida quando você fizer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você só vai chamar, está na hora da igreja despertar. Nós estamos numa visão aqui na igreja, trabalhando em célula. Nós precisamos ganhar almas, precisamos cumprir o propósito de Deus, irmãos. E em nome de Jesus, querido, quer glorificar a Deus? Cumpra o propósito dele na tua vida. É assim que eu glorifico a Deus. Mas a Bíblia nos conta uma história que todos sabem. Em João 11, o Senhor Jesus, ele chega e ele ressuscita Lázaro.
Depois de 4 dias morto, as pessoas diziam: cheira mal, Jesus ressuscita. E diz: Lázaro, vem para fora. E esse milagre de ressurreição, ele se espalhou por todos os lugares. Quando acontece no capítulo 12, as pessoas, 6 dias antes da Páscoa, era um sábado, as pessoas elas estavam vindo para Jerusalém para poderem participar da festa. E a Bíblia diz que Jesus, ele está numa casa e juntamente com ele está Lázaro. E ali está Marta, como sempre, fazendo a comida, porque alguém tem que se preocupar em fazer comida, né? A gente critica a Marta, mas se não tiver uma Marta na casa também a coisa pega. Marta estava servindo, Maria vem com o vidro de alabastro, prepara o corpo de Jesus para a sua morte. E a Bíblia diz: e muitos vieram àquela casa para ver a Jesus e para ver a Lázaro que ele havia ressuscitado. Mas esses homens eles eram magistrados, eles eram homens que tinham cadeiras nas sinagogas, eram pessoas importantíssimas. E aí eu quero que você vá comigo aí, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42. Olha, porque muitas vezes as pessoas elas até creem em Jesus, mas elas não querem ter relacionamento com Jesus, porque para ter relacionamento com Jesus, nós temos que deixar as coisas velhas de lado. E nós temos que glorificar a Deus com a nossa vida. E aí diz assim, ó: contudo, todos acharam, irmãos? Se alguém não achou, acompanha comigo aqui. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aquelas pessoas, queridos, eles foram até a casa de Lázaro, eles viram Jesus ali e eles creram em Jesus. Eles creram que ele era o Messias. E a Bíblia diz: mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabe, queridos, quantas vezes nós amamos mais a glória dos homens? Quantas pessoas aqui nesta noite não tomam uma posição de servir a Deus de verdade porque é a minha família? Quantas pessoas não tomam uma postura de amar a Deus de verdade porque eles olham e dizem: nossa, mas os meus amigos, eles vão olhar para mim e dizer: nossa, agora você é crente. Amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós precisamos entender nesta noite, querido, quem você tem amado mais, quem você tem refletido na sua vida. Eu preciso refletir a glória de Deus na minha vida. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que é glória terrena? Fama, riqueza. Pastora, ser rico é pecado? Não, quero que você seja muito rico. Mas o apego à riqueza é pecado. Tem pessoas que são dominadas, eles fazem qualquer coisa para ficar ricos. Eles passam por cima de pessoas, eles assaltam, eles atropelam, eles roubam, tudo em questão de ficar rico. A fama. Esses dias eu estava falando que triste isso. A gente vê o show de crianças na televisão e elas chegam cantando música gospel. E são vozes que se destacam, vozes lindas. E quando chega na final, eles já estão cantando outras coisas. Por quê? Porque muitas vezes a glória do homem, ela é mais atraente do que a glória de Deus. Para mim, amar a glória de Deus, eu preciso rejeitar, tomar a minha cruz e seguir a Deus. Só que a glória do homem, querido, ela é triste porque ela é passageira.
Abra comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. A glória terrena. Sabe por quê? Você vai ler comigo e vai entender. Por que a glória terrena? Ela é passageira. Diz assim, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que em vós foi evangelizada. Quem ama a glória de homens, ela passa, ela é passageira. Mas quem ama a glória de Deus tem vida eterna. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Você que tem um rostinho lindo, jovenzinho, vai passar. A ruga vai chegar. Corpinho bonito, tudo passa. Tudo passa. Eu brinco, a lei da gravidade, tudo que sobe desce. Não adianta. Agora tem uma coisa, querido. A glória de Deus, aleluia. Eu posso estar com 100 anos. Se a glória de Deus estiver na minha vida, eu vou morar no céu, aleluia. Você precisa aprender a amar a glória de Deus e deixar a glória terrena. Nós queremos e postamos muitas coisas em Instagram, Facebook, e nós postamos imagens lindas, sorrisos maravilhosos, mas muitas vezes não é aquilo que está refletindo no nosso coração. Mas quando a glória de Deus entra na nossa vida, querido, aonde eu ando, aonde eu caminho, a glória de Deus se manifesta na minha vida. A beleza passa, a saúde acaba, o corpo envelhece, mas a palavra do Senhor dura para sempre. A palavra de Deus não morre, a palavra de Deus não muda. E queridos, eu não vou abrir aqui, mas a Bíblia diz em Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Olha só, queridos, ele está falando em ninguém se glorie, mas se você se gloriar, se glorie em mim. A palavra de Deus diz: a minha glória é fazer a vontade de Deus. Agora, o que é ladrão da glória de Deus? Diga comigo: o meu ego. Diga: o meu orgulho. Maior ladrão da glória de Deus. Maior ladrão da glória de Deus. Sabe, a palavra de Deus diz que Herodes estava dando uma palestra, e as pessoas olharam e disseram: não, você fala como Deus, você tem que falar para todo o povo. Ele coloca suas vestes reais e ele começa a falar. E o povo começou a dizer: isso não é voz de homem, é voz de Deus. E a Bíblia diz: e ele, tendo tomado a glória para si e não dado a glória para Deus, no momento ele foi comido de bichos. Tem até a musiquinha, né? Se falar mal do pastor, vai ser comido de bicho. Ia ter muita pouca gente de pé ainda, né, irmão? Mas deixa para lá. Olha, a palavra de Deus diz. E agora eu quero falar uma coisa de alguém que ama a glória de Deus. Vamos voltar para o apóstolo Paulo, mas agora carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 8. Paulo, ele tinha todo o perfil para bater no peito e se achar. Ele tinha todo o perfil para tomar glória para si, porque ele era o cara. Ele era o cara. Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, ó: tudo que era lei para os judeus, Paulo tinha seguido. E ele começa dizendo assim:
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Já pensou em alguém irrepreensível? Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele olha e diz: olha, todos os meus títulos, tudo que eu tinha, toda a glória humana que me era dada, eu considero como esterco diante da palavra de Jesus Cristo. Querido, isso é dar glória a Deus. Isso é dar glória a Deus. Por isso eu digo assim: quando você canta, glorifica a Deus. Quando você prega, glorifica a Deus. Quando você expulsa demônio, não é o teu nome que expulsa demônio, mas é o nome de Jesus. Glorifica a Deus. E quando o demônio não sair, diz: Deus é contigo, porque a glória é dele. Nós precisamos entender isso aqui. Paulo dizendo tudo isso, ele considerou como esterco. Não adianta bater no peito: ei, eu tenho faculdade, tenho teologia, tenho mestrado, eu tenho... Não adianta. Se para perder a Cristo, abra mão de tudo isso na tua vida. Eu prefiro perder tudo, Paulo dizia, a honra que eu tinha entre os judeus. Eu prefiro ser perseguido, eu prefiro ser açoitado, mas eu prefiro Cristo na minha vida. Aleluia. O que nós precisamos fazer para refletir a glória de Deus? Crer em Jesus? Primeiramente é preciso crer. Mas a palavra de Deus diz que aqueles homens que foram até a casa no jantar com Lázaro e Jesus, eles creram em Jesus. Agora existe uma coisa que eu preciso fazer: crer, obedecer e confessar. Gente, aqui na igreja, quem crê em Jesus vai para o céu. Tudo você estava no céu, gente. Tudo você estava no céu, ia num piscar de olhos, de verdade. Agora obedecer a palavra já é bem diferente. Nós estamos cheios de gente que crê em Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo, mas que não obedece Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quem não obedece é a mesma coisa que não cresce. O problema da humanidade não é reconhecer o poder de Jesus, é obedecer a palavra de Jesus. A segunda coisa, aceitar a Jesus, é abrir mão de algumas coisas. Creram nele, mas não queriam abrir mão das sinagogas, dos lugares de status. Eles não queriam abrir mão disto, não queriam abrir mão da vida errada. E aceitar a Jesus é o quê? É morrer para nós mesmos. Abra comigo o capítulo, Evangelho de João, capítulo 12, novamente. Agora versículo 24 e 26. Jesus, quando estava na casa onde os pés foram ungidos por Maria, a palavra de Deus diz que Jesus começa a dizer: olha, ela está preparando o meu corpo para a minha crucificação. E aí os discípulos começaram: não, Senhor, isso não pode acontecer contigo. Jesus dá uma palavra para eles. Capítulo 12, 24 e 26. E diz assim: na verdade, eu vos digo, que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai
o honrará. Jesus olhou para eles e falou: se o grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Jesus estava olhando para aquelas pessoas dizendo: olha, eu preciso morrer. Se eu ficar aqui com vocês, vou ser eu só. Mas se eu morrer, eu vou dar muitos frutos. E todos nós somos respostas da morte de Jesus Cristo. Só que para nós glorificarmos a Deus, queridos, aqui está uma palavra: quem ama a sua vida vai perder ela. Quem ama a sua vida vai perder, mas quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Entenda isso nesta noite, igreja. O que é amar a minha vida? É viver as coisas que me agradam, é viver as coisas que me dão prazer, é viver a vida de boa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é viver a minha. Agora, quando eu vivo e odeio a minha vida e vivo a vida de Deus, eu vivo para quê? Aquilo que Paulo falou: eu já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então nessa noite, querida, aprenda algo. Quer glorificar a Deus na tua vida? Comece a amar mais a glória de Deus do que a tua própria vida. Se você quer viver a glória de Deus, comece a negar a você mesmo e comece a viver a vida de Deus. A minha vida, por exemplo, claro que é diferente porque eu sou pastora, então estou envolvida 24 horas com essas coisas. Mas a minha vida, quando eu acordo, quando eu vou dormir, é pensando em Deus, é pensando no que eu vou pregar, é pensando na minha responsabilidade, sempre envolvida nas coisas. A minha vida não é vida. A minha vida é viver a vontade de Deus. A sua vida tem que ser viver a vontade de Deus. Comece a amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Jesus veio a essa terra não para julgar, mas Ele veio para salvar uma humanidade. E um dia nós estávamos totalmente fora da presença de Deus. E hoje à noite, como é ceia, eu deixo uma pergunta para você: o que tem refletido a tua vida? A glória de Deus ou a glória dos homens? Quando você entra em seu carro, quando você está dirigindo, quando você está ouvindo música, o que reflete no seu carro? A glória de Deus ou a glória dos homens? O que tem sido a sua vida? Para encerrar, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim. Quem achou diz amém. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós somos justificados pela fé que há em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus com isto. E aí a Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Sim, pastora, o que eu como é para a glória de Deus? Sim. O que eu bebo é para a glória de Deus? Pode ser. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Há uma responsabilidade bem grande nas nossas vidas. Mas a questão da amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus tem pego em nossas vidas. Então comece nesta noite a ter novamente, a refletir a glória de Deus nas suas atitudes, nas suas ações, na sua boca. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Na minha casa,
na igreja, na rua, no carro. Eu sou responsável em refletir a glória de Deus. Eu preciso refletir a glória de Deus. Lá vai a pastora Claudete. Quem é a pastora Claudete? Reflete a glória de Deus? 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não adianta na igreja refletir a glória de Deus e em casa refletir a glória do diabo. Nós precisamos aprender. Aonde eu estou, eu preciso refletir a glória de Deus. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Preciso refletir a glória de Deus. Quero que você feche os teus olhos por um instante. Responda para você nesta noite. A quem você tem refletido? A glória de Deus? A glória dos homens?